Em meio ao caos do final da guerra, uma família recebeu de seus parentes do outro lado do mundo um remédio milagroso que estava salvando suas vidas. O problema é que ninguém havia mandado remédio nenhum. Como solucionar esse mistério? Após o fim da Segunda Guerra Mundial, as coisas estavam muito caóticas na Europa, e uma carta podia levar muitas semanas ou até meses para chegar ao destinatário. Uma família húngara que havia imigrado para Nova York, nos Estados Unidos, não sabia se os seus parentes na Hungria haviam sobrevivido, nem onde poderiam estar. Até que receberam uma correspondência do tio László, que escreveu uma carta meio confusa, mas que dava para entender que os sobreviventes estavam passando fome e necessidade, e que lhes faltavam as coisas mais básicas. O dinheiro não valia quase nada, e o mercado negro, de trocas de bens, é o que as pessoas estavam usando para sobreviver. A carta tinha sido escrita em húngaro, e os mais velhos traduziram para os mais novos, que nasceram nos Estados Unidos e só falavam inglês. A carta descrevia o tamanho da destruição e da miséria que estava o país, e isso chocou toda a família. Depois de discutirem muito sobre o que eles deveriam enviar, já que o tio László não pediu nada específico, e eles não tinham ideia do que seria mais necessário numa situação dessas, acabaram enchendo algumas caixas com carnes e vegetais enlatados, chocolates e itens de primeira necessidade, como papel higiênico e curativos. Entre os suprimentos, em qualquer espaço livre que houvesse, eles encaixavam lenços, lápis, papel e doces. Depois de seladas e muito bem embrulhadas com papel pardo e barbante, as caixas foram enviadas pelos correios até a Hungria. Mas meses se passaram sem nenhuma resposta. Talvez as caixas possam ter sido extraviadas ou roubadas. Ou a família toda acabou morrendo de fome ou por violência antes dos correios chegarem até lá. Essas eram as dúvidas angustiantes de todos os parentes nos Estados Unidos. E isso gerava grandes discussões entre eles. Acho que a gente não mandou as coisas certas de que eles precisavam, dizia um. Por que você não mandou o dinheiro para pagar o correio? Eles não devem ter dinheiro para responder a gente, acusava outro. Por que você não pagou as passagens para eles se mudarem logo para cá? Reclamava mais um. Eu não tenho esse tanto de dinheiro. Por que você não pagou então? Perguntava o outro. Pessoal, as fronteiras estão fechadas, tem uma cota de imigrantes que o governo deixa entrar, não basta apenas pagar a passagem, explicava alguém. E assim eles extravasavam sua angústia e preocupação. As notícias dos jornais e dos cinejornais só pioravam a situação, mostrando a destruição dos países e a miséria das pessoas. Rumores diziam que muita gente estava morrendo de fome. E como se isso não bastasse, aquele inverno estava sendo especialmente muito rigoroso, e havia falta de combustível para o aquecimento das casas. Por isso, mesmo sem receber notícias, eles continuaram enviando caixas com suprimentos, quase toda semana. Pois eles também não eram ricos, então faziam o que lhes era possível. Eles só esperavam que elas conseguissem chegar até os seus entes queridos. Não houve nenhuma resposta por muito tempo, e isso era desesperador, até que finalmente, chegou outra carta do tio László. Ela estava toda amassada, enrugada por ter sido molhada, e com as extremidades rasgadas, mas incrivelmente ainda era legível. Meu querido primo, começou o tio László. Recebemos os 3 pacotes que você nos enviou. Estamos eternamente em dívida por essas coisas boas. Você não pode imaginar o quão oportuna foi a chegada delas. A comida é tão escassa aqui, e Ana estava sempre doente com febres. Esta comida significou tudo para nós. Devo confessar que vendemos no mercado negro algumas das coisas que você nos enviou, para conseguirmos o dinheiro para o aluguel. Ele seguiu contando em detalhes o que fizeram com cada item que receberam, mas terminou com um grande mistério. Também nunca poderemos agradecer o suficiente pelos remédios que você enviou. É tão difícil conseguir qualquer remédio, e muitas vezes ele tem baixa potência, e não funciona de jeito nenhum. O primo Gesher estava em dor constante por vários anos, e seus remédios o curaram milagrosamente. Ele só conseguia andar com a ajuda de uma bengala. Seus joelhos estavam tão inchados. Esses remédios o tornaram quase normal novamente. Minhas dores nas costas desapareceram completamente, assim como as dores de cabeça da Elisabetta.
Os Estados Unidos são ótimos, e sua ciência é ótima. Você deve enviar mais daquele remédio, pois está quase acabando. Novamente, obrigado. Amamos todos vocês, e rezamos para podermos nos ver novamente. Que remédio? Eles não tinham ideia do que o tio Laszlo estava falando. Depois de muito discutirem e quebrarem a cabeça para tentar lembrar, chegaram à conclusão que um remédio pode ter sido incluído na caixa por engano, e eles precisavam descobrir rapidamente qual era, para poderem enviar mais. Por fim, decidiram enviar uma carta para o tio Laszlo perguntando o nome do remédio, e incluíram um envelope selado para a resposta. Passaram-se mais 2 meses, mas agora a família estava mais tranquila, pois pelo menos sabia que os parentes estavam recebendo as caixas, e que elas estavam sendo úteis. Então chegou outra carta. Meus queridos primos, escreveu o tio Laszlo. Estamos gratos por ter recebido notícias suas novamente. Desde os primeiros 3 pacotes, outros 2 chegaram, e então sua carta. Novamente, vocês enviaram aquele remédio maravilhoso. Ele não veio com instruções de uso, mas estamos adivinhando a dosagem. E traduzir do inglês para o húngaro é muito difícil para nós, já que apenas o jovem Sandor estudou na escola. Sorte para nós que ele pôde traduzir o nome do remédio. É Life Savers, salva-vidas, em português. Por favor, enviem mais, assim que puderem. Com amor, Laszlo. No meio das latas e itens de primeira necessidade, eles haviam colocado pacotes de Life Savers, um famoso doce americano, um tipo de bala em formato de boia salva-vidas. Como os parentes húngaros desconheciam essa guloseima, eles acreditaram se tratar de um remédio para curar todos os males, baseados somente no nome do doce. O que aconteceu foi o famoso efeito placebo, que é quando um médico prescreve ao paciente uma medicação neutra, sem efeito nenhum, dizendo que ele irá curá-lo. Antigamente as pílulas placebo eram feitas simplesmente de farinha de trigo ou açúcar. Muitas vezes, os pacientes realmente se curam só pela força de sua fé na eficácia do remédio. Uma tradução ao pé da letra acabou transformando um simples doce num remédio milagroso, que foi um verdadeiro salva-vidas.